E aí, pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai começar a criar o nosso service. Então vamos começar a correr porque agora vai começar a parte legal. Vamos lá. Para criar o service a gente vai usar aquele comandinho que a gente usou, nest g service user. Que aqui eu vou criar o service user e automaticamente para mim ele vai criar ali no arquivozinho service, o spec aqui, que eu vou deletar, que é meu teste unitário, depois vamos voltar nele, e aqui ele já vai criar dentro do módulo o provider. Beleza, o que seria um provider? Aí vamos voltar aqui na documentação, quando você entra em providers, você vê aqui que o service é um provider, mas nem todos os providers são service. Mais para frente a gente vai ver outros providers, mas esse principal, que é o service, a gente vai utilizar agora, que é um provider. Beleza. Então vamos lá, a gente tem esse service aqui e a gente vai começar a criar aqui a nossa brincadeira. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar a nossa interface de user.interface.ts. Aí aqui, esse user, a gente vai colocar alguns dados para ele. Vamos pensar aqui, export interface, interface user. Então, beleza. O que a gente vai ter? Eu vou copiar aqui basicamente o que a gente tem aqui e colocar mais alguns dados. ID, que vai ser um inteiro, um int. Ok, na verdade não existe int aqui no JavaScript, então estou confundindo um pouquinho com Java. Então vamos lá, aqui é number. Então pronto. Então a gente vai ter um usuário que vai ter um ID, um name, um e-mail, um phone, CPF e não vai ter password. Mentira, isso aqui vai ter password sim. A gente vai salvar esse password aqui, vai estar criptografado. Então vamos lá para o service agora. O que tem nesse service aqui? Então a gente vai criar agora uma função, pode ser até com o mesmo nome que a gente tinha criado lá na outra, create user. Então aqui a gente vai receber create user DTO, vai ser o tipo create user DTO. Pronto. Ele vai fazer aqui e eu vou falar aqui para ele retornar para mim um user. Eu vou devolver aqui somente um user. Para teste aqui, a gente vai salvar em memória esses usuários que a gente vai criando. Mais para frente, a gente vai salvar isso tudo no banco de dados. Mas vamos lá, de forma rapidinha aqui. A gente vai criar private, que somente essa classe tem acesso, users, e ele vai ser do tipo user, só que ele vai ser um array. E ele vai começar com um array vazio. Ok, deixa eu importar esse user aqui. Beleza, que ele está reclamando que eu estou falando que eu era para devolver em user e eu não estou devolvendo um user. Então, vamos fazer o seguinte, return. O que é um user? É um create. Quando eu dou esses três pontinhos, até é bom explicar aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou copiando todas as informações daquele objeto para dentro desse novo objeto meu. Ah, Júlio, por que você só não devolve o create user? Poderia sim, mas em alguns casos isso não é um indicado porque quando eu devolvo só um objeto, ele é um ponto de memória. Então, eu estou falando com ele, ó, você vai nesse local de memória do meu computador e as informações estão lá. Se eu passo somente ele vai passar o ponto de memória. Se em algum outro lugar esse objeto for modificado, aqui também vai ser modificado. Quando eu coloco esses três pontinhos, spread, ele simplesmente pega esse objeto meu, varre ele todo e vai copiando informação por informação. Então não usa ponto de memória de um objeto todo novinho com aquelas informações. Aqui eu vou falar para ele usar um create user e eu vou falar para ele colocar um ID, por exemplo, porque o create user não tem. O que ele está reclamando? Beleza, ele está falando que esse aqui é do tipo async. Então async ele vai devolver para mim um promise, que é uma promessa, e vai devolver ao usuário. Prontinho. Então agora ele devolve normal. Se eu tirasse um, por exemplo, o user DTO ele não tem um ID, então ele vai reclamar. O TypeScript vai falar comigo que o ID não está presente naquele objeto. Então pronto aqui, estou devolvendo desse jeito. Então bora lá no nosso controller. Agora o nosso controller ele tem
as informações aqui. E agora eu vou conectar ele com o nosso service, que ele vai buscar essas informações no service. Beleza, no nosso controller aqui, a gente vai colocar um construtor que ele vai receber os services que a gente vai utilizar aqui. Então, ele vai ser privado, private, read only, user service. Ele vai ser do tipo user service, ok? E ele vai abrir e fechar aqui. Pronto. Agora, eu vou fazer o seguinte. Ser um return para mim aqui do user service. Ponto. Eu vou pegar esse user service e eu vou this, lembrando que eu tenho que usar o this porque eu estou falando, referenciando aquela classe. Então, não está dentro dessa função minha create user, está dentro da classe user controller. Então, eu tenho que buscar essa informação lá dentro. Então, eu vou dar um this.userService, create user, e o que eu tenho que passar no create user? Create user DTO. Pronto. Aqui eu já fiz o sisteminha e eu vou, vou aqui no Postman, cada vez que eu criar, ele vai devolver ali para mim e vai colocar sempre o ID 1. Beleza. Vamos colocar agora isso em memória. Então, nossa lógica agora não está no controller mais. Então, nosso controller simplesmente é o lugar onde ele vai receber um verbo e vai repassar para algum lugar do service. Vamos aqui no service, então. E agora a gente vai começar a criar o nosso objeto. Primeira coisa, a gente vai criptografar essa senha. Essa senha desse jeito não está legal. Então, primeira coisa, a gente vai ir lá no nossa documentação, segurança, deixa eu ver, criptografia. Beleza, ele está indicando aqui para a gente instalar o bcrypt. Ok, então, bora lá, então vamos instalar ele. npmi bcrypt, bcrypt. Aqui eu estou instalando o bcrypt, lembrando que aquela diferença que eu falei nas aulas anteriores, tem o global e no projeto. Nesse caso aqui eu instalei no meu projeto. Então o bcrypt está sendo instalado no meu projeto. E aqui eu vou somente em questão de desenvolvimento, quando você tem esse traço D, que é só para desenvolvimento. Quando eu for fazer esse build, ele não vai subir com essa types bcrypt aqui, porque o TypeScript ele é somente no final das contas ele converte o TypeScript em JavaScript. Então beleza, vou colocar aqui. Pronto, então vamos entender ele como que ele usa. Ele tem isso daqui, ok. Depois a gente vai pegar essas informações de um jeito melhor, vai colocar isso daqui em uma variável, em uma constante global, dependendo, a gente coloca essas informações de um jeito melhor. Então, basicamente, a gente vai pegar isso daqui, vamos ver como que é. Hash, somente o hash. Deixa eu ver se eu consigo importar ele do bcrypt. Ok. Hash do bcrypt. User before declaração. Hash. Beleza. New password hash. Ok. Eu vou passar aqui o password do usuário, password. E agora aqui eu vou ter as informações da minha senha. Então posso dar um console log aqui, só para ver como que ele vai ficar aqui no password, só para ver como que se ele vai modificar mesmo minha senha. Então provavelmente vai aparecer aqui o nosso log. Vamos tentar aqui. Dei um send. Beleza, olha, nossa senha agora está criptografada. Mais para frente a gente vai entender como que essa senha vai ficar. Então inicialmente a gente está só criptografando ela. Depois a gente vai ver como que a gente verifica se essa é uma senha válida quando a pessoa digitar ou não. Beleza, criei minha senha aqui. Agora eu vou armazenar em memória esse usuário. Lembrando que eu estou só armazenando em memória, depois a gente vai armazenar em banco de dados. Vamos lá. Users, this users, porque esse user não está aqui nessa função, ele está na classe this users.
ele é um array de users. Então eu posso dar simplesmente um push e adicionar esse usuário novo aqui que eu criei. Então vou dar aquele destruct. Mentira, vou criar aqui, ó, const user recebe. O user ele vai receber essa função user, vamos ver, vai ser esse objeto, isso. Só que o ID, eu vou passar, o ID dele vai ser o tamanho daquela função minha, .length, this user.length. Então ele vai ser no tamanho 0, eu vou adicionar o ID dele mais 1, só para armazenar aqui. Lembrando que esse ID normalmente o Postgre cria automaticamente para a gente. E o password, eu quero que ele modifique para a gente. Password. User, eu vou colocar ele aqui do tipo user, só para ele já entender que é user e me auxiliar ali. Então eu vou pegar esse password, hash, ok, esse user aqui, eu vou dar um push nele aqui. Pronto. A gente está criando aqui tudo numa função só, mas depois a gente, para cada código, a gente vai criar uma funçãozinha disso. Então, como a gente está só entendendo aqui inicialmente como funciona, a gente está fazendo, entre aspas, desorganizado aqui, mas depois cada função ela vai chamar outras funções que vão ser independentes. Então, beleza. O que eu estou fazendo aqui? Estou pegando o user e estou devolvendo, estou colocando ele ali na memória. E eu vou devolver esse user. Beleza, o que vai acontecer? Agora, quando eu devolver aqui, deixa eu tirar esse objeto aqui, ele vai devolver ali para mim com a senha criptografada, ó, e sempre com ID novo. Então, estou criando lá em memória um outro ID. Já vou criar aqui mais uma função, só para a gente ver como que é bem simples. Deixa eu salvar essa daqui. Agora a gente vai buscar todos os usuários de forma bem rápida. Get. Eu vou importar esse get. Async. Get all user. Eu não vou passar nada, eu vou dar um return. E eu vou criar essa função no meu service. Async. Get all user. Eu não vou passar nada, ele vai ser um promise. Ele vai retornar user, só que o array de user. Pronto. Então aqui eu vou dar um return e eu vou retornar um this users. Prontinho. Agora eu vou vir cá no meu controller, deixa eu até já colocar aqui promise user. E aqui vai ser um promise user, só que vai ser um array de user. Que eu vou buscar minha lista de usuários que está em memória. Eu vou só this.userservice.getAllUser. Então, o que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou indo lá no meu service e buscando todos os usuários que estão aqui em memória. Então, que ele está nesse objeto meu aqui, users. Então, toda vez que eu dou um post, eu vou lá e salvo esse objeto na minha memória. Então, vou salvando e colocando um ID novo. Criei uma nova função que quando eu der um get, nesse caso aqui, quando eu estiver aqui no controller, der um get, eu vou buscar todos os usuários, aí eu vou no meu no meu get all user, e eu vou buscar todos os usuários que estão em memória. Beleza, na teoria, isso aqui era para funcionar de primeira. Então, bora lá ver se isso vai funcionar. Lembrando que como o servidor caiu e levantou de novo, eu tenho nada aqui na minha memória. Então, minha lista de usuários está vazia. Então, a gente vai até testar isso aqui. Vamos criar aqui um novo, adicionar um null request. Vou copiar aqui. E eu vou dar um get. Então, o que ele vai devolver para mim? Um array vazio. Perfeito, porque está em memória, era para estar vazio mesmo. Agora eu vou armazenar esse Júlio aqui. Armazenei. Beleza, ele armazenou com ID 1. Agora, se eu buscar aqui, está aqui o Júlio na minha lista. Então, está salvo normal. Então, se eu buscar de novo aqui, está aqui o Júlio sempre com a senha ali criptografada. Agora, eu vou criar aqui o José e com a senha ABC. Pronto, eu vou criar aqui. Ele criou esse José. Agora, na hora que eu for buscar, ele vai ter o Júlio e o José. Agora aqui, criei de novo a mesma coisa. E ele vai criar aqui outro José. Olha aqui, gente, uma coisa bem interessante. As senhas, por mais que sejam iguais,
eu coloquei lá a mesma senha, a criptografia ela salva essa senha de uma forma diferente. Então aqui ela está salvo, ela é criptografada, então não é igual, não é igual a outra senha. Beleza? Então pronto, aqui a gente já conseguiu ver um post, um get e buscar tudo aquilo que a gente foi salvando. Então nosso projeto está começando a ter uma carinha ali da gente criar o nosso usuário. É isso. Nessa aula é só. A gente aprendeu ali como que cria o Surface e como que salva essa informação ali em memória. Na próxima a gente já vai começar a entrar em algumas lógicas mais complexas. Isso aí, galera. Valeu!